mandaram-se vir grande número de oficiais de Lisboa e toda a província do Alentejo. Como mestre de obras, os oficiais de carpinteiro e alvenaria trabalhavam pintores, ferreiros, entalhadores e ensambladores. Mais de 400 oficiais, 500 serventes e 400 infantes. Assistiu ainda 30 soldados de cavalo, comandados por um tenente, para melhor expedição e distribuição das ordens e diligências. A condução da pedra para a alvenaria se trazia a menos de 3 léguas de distância. Andavam para cima de 500 carretas, não falando em outros singeleiros, ocupados no transporte de cal, vigas, tabelados, cantarias, telha, tijolo, cavilhas, ferragens e todos os outros mistérios, em que também se ocupavam para cima de 200 bestas. Conduziam todos estes materiais de 10, 12 e 15 léguas de distância. Abriam-se a diferentes partes novas caeiras e fornos de telha e tijolo, demais o estavam passando cotidianamente de Lisboa. Trabalhava-se dia e de noite, e nos chorões chegaram a gastar mais de 10 mil archotes. Corria, a menos de meia légua de distância do palácio, uma bica, de mais de uma telha de água de beber, e ali havia um tanque tão espaçoso que não podia beber de um jato, sem algum estorvo, 60 cavalgaduras. Junto do mesmo palácio, havia um poço com a sua bomba, que dava água para a sua cozinha e para toda a obra. Iniciada a construção em fevereiro, deu-se por concluído o palácio em dezembro de 1728 e nele se gastou, incluindo a casa de Pegões, 1 milhão de cruzados. O palácio media de frente 1728 palmos e 740 de fundo. No frontispício abria-se uma porta monumental. Entrando no edifício, deparava-se com uma gigantesca sala dos tudescos. Seguiam-se 7 apartamentos com 3 quartos cada, um para o cardeal inquisidor Nuno da Câmara, outro para o patriarca Tomás de Almeida. A princesa das Astúrias e o príncipe do Brasil, que ia ao encontro do noivo e da noiva, dispunham de um quarto com câmara, antecâmara e gabinete. As oficinas e todos os serviços da rainha caíam sob o lado esquerdo do palácio. Para além de uma cozinha considerada magnífica, os serviços dispunham ainda de quadras ricas para as varredeiras, açafacas e damas. Mas na parte específica da rainha constava um oratório com sua sacristia, um quarto de céu, antecâmara, câmara e gabinete. O serviço do rei magnânimo ficava à mão direita do palácio. Dispunha de cozinha própria que ocupava o centro e com alojamentos para os cozinheiros. As casas das senradas e das mesas, o fogão dos assados, a chaminé das olhas e dos guisados, tudo era asseio, abundância e magnificência. O que se continha na huxaria e manteiria enchia a imaginação. Não faltava uma casa da prata e uma casa da cera. Cocheiras, cavalariças, casas de arreio, tudo respirava lustre, pompa e magnanimidade. À mão direita, destinava as instalações para os escrivães, camaristas, moços de câmara, porteiros, criados de casa, criados camaristas, moços da manteiria e das cavalarias. Saliente-se agora a sala comum da corte, a casa dos vestidos, a casa de passagem, as saleitas dos porteiros. Estamos quase a chegar às instalações do rei. O oratório e a sacristia estavam revestidos de talha dourada. Parecia um mapa do mesmo céu. Finalmente, abria-se o aposento do rei com a casa do céu, a antecâmara, a câmara e o gabinete. Para terminar, acrescentem-se os pátios, em que caía água dos telhados, os passeios dos cavalos, os corredores, serventias, passagens, sentinas, escadas, janelas, saguões, palheiros, casas de lenha, casas do carvão, os fornos e mais oficinas. O cortejo real de 1729. A comitiva real que levava uma noiva para a Espanha e trazia outra para Portugal partiu de Lisboa dia 8 de janeiro de 1729. Para assinalar falos do acontecimento, forem soltos alguns presos que cumpriam pena leve. O secretário de Estado, Diogo de Mendonça, Corte Real, enviou aviso ao cabido de Évora que El Rei chegaria à cidade segunda-feira, dia 10 de janeiro. Na madrugada dia 9, houve café, chocolate e chá quente para a família real e para a corte, e pelas 5h30 da manhã, El Rei saiu da aldeia galega,
Montijo, em direção às Vendas Novas. Abriu ao cortejo um tenente com uma partida de 8 cavalos, trombetas e atabaleiros. Seguia-se o aposentador da corte e os seus subalternos, 6 correios de gabinete com as suas trombetas de posta. Atrás vinham os coches, berlindas, galeras, seges, estufas, num total de 92 veículos. Isto só na comitiva do rei, que a rainha, com um aparato semelhante, só no dia 10 saiu de Aldeia Galega, Montijo. Às 7h30 da manhã, El Rei ouviu missa em Nossa Senhora da Atalaia. Seguiu-se depois para Pegões, onde se fez erguer uma casa dita magnífica para a paragem do jantar. Entenda-se, almoço. De muito longe trouxe a água e se fez um tanque para beberem as cavalgaduras. Chegaram Vendas Novas às 4 horas da tarde. El Rei percorreu o edifício e todas as suas galerias. Ultimavam-se ainda aos verdadeiros pormenores. No final da visita, El Rei disse que se tinha feito muito mais do que imaginaria possível. Dom João V e a sua comitiva dormiram no palácio, mas às 3 da manhã arrancaram. Pelas 8 horas começou a chover e em todo o dia não cessou. Pareceu milagre poderem os carruagens e os coches desencalharem dos grandes lamaçais que a cada passo havia, o que de madrugada se fez ainda mais áspero e invencível. As ribeiras que eram preciso vadear eram muitíssimas e engrossadas agora com tão grandes invernadas. A jornada da rainha foi ainda mais trabalhosa, de tal modo que muitas cavalgaduras acabaram por morrer em Vendas Novas de pura exaustão. E como o caminho de Vendas Novas a Montemor era o pior, o tenente-coronel Luís Garcia de Vivar, responsável pelo cortejo, atrasou a marcha e ordenou ao juiz de fora de Montemor o Novo que mandasse cegar os atoleiros, aplainar as quebradas e consertar os caminhos, e que tudo brevissimamente tivesse bem feito. Mas à cautela, foram requisitadas inúmeras juntas de bois para nos passos mais arriscados desencalhar as sejas que se atolassem nos atoleiros. Só no dia 12 conseguiu a rainha sair de Vendas Novas. À Penha, fomos aqui à Escola Prática de Artilharia lá dentro fazer teatro para os soldados. Fomos a Lavre fazer lá o teatro também. Fomos muito bem aceites. E pronto, eu andei sempre nestes teatros, gostei imenso. E hoje não estou arrependida de ter entrado. E hoje, se houvesse e que eu pudesse fazer mais fazia. A escola onde era repartida. Ainda não havia, como se chamava a Escola do Matador, que foi construída em 1950. Portanto, quando eu era menino e moço de escola primária, eu e os meus companheiros dessa altura, todos nos dispersámos por sociedades que havia, desde o Monte Pio, aos Bombeiros, ao Estrela, e por aí nos repartimos porque não havia escola para os rapazes. Em 1950, portanto, mas eu aí já não apanhei essa utilização da escola do Matador, escola número 1, que hoje é o atual centro educativo, de maneira que foi por aí que andámos dispersos. Essa é a instrução primária, depois passei para, curiosamente aqui em frente à minha atual casa, para o colégio, que na altura era propriedade dos militares, não era portanto público, era privado, mas por essa via, não havia ainda os salesianos. E aí eu e outras gerações estudámos aqui na rua Miguel Bombardo, exatamente nesta rua Miguel Bombardo, um prédio que está agora em degradação. Eu entrei na oficina, da primeira oficina, comecei logo a modificar pequenas motorizadas da altura, aquilo eram umas Vitórias de 2 velocidades e umas Ilos, mas depois no freio já apareceram as Lundabs e eu interessei-me verdadeiramente por fazer sempre transformações nos motores. E depois em Pegões ainda foi melhor, porque já apanhava aqueles treinos diários e preparar-me para ir a uma corrida também sem ordem dos meus pais. Na altura, com 16 anos, a gente só podia ser emancipado aos 21. E eu, aos 18 anos, eu assinei um documentozito, que esse documento foi a licença desportiva. E depois a primeira corrida que eu fui foi com o senhor que é meu cunhado, em que fomos a Alenquer,
em que se escavacou-se uma roda toda e por acaso uma empresa do Norte emprestou-me uma roda para vir para casa, mas eu nunca desisti. Tinha, por exemplo, vinha na altura que as casas de povo, todos tinham fotografias para a casa de povo e poucos documentos. Vinha, para ficar à terça-feira, vinha uma caminhoneta de Cabrela, cheia para tirar fotografias, enchia-se a casa de fotografias. Todos os dias era de lá, todas gostadas lá. E a fotografia era assim, muita fotografia. Os soldados, portanto, lá em África, tiravam muita fotografia, mandavam os rolos para cá. Vinha mandar as fotografias para a família, mandava os rolos. E fazia rolos para a África, em quantidades também. Pronto, depois a fotografia se ganhava inteiro. A minha infância foi passada toda ela aqui na Landeira também, foi aqui que andei na escola primária, até começar a trabalhar com 10 anos, que fui guardar ovelhas, como é hábito aqui no Alentejo, e depois aos 14 anos ingressei numa indústria de tomate, de fábrica de tomate, onde trabalhei até ir para a tropa. Infância? Olha, falou de guerra, comecei a trabalhar aí no campo. Aos 14 anos, pelo menos, já tinha que andar ao lado dos homens. E fazia o quê? Era o que calhava. Mas normalmente, aqui nas fazendas, era cavar. Lidar com um enxado, sachar, coisas, semear, excessivamente. Depois, mais tarde, já quando eu tinha os meus 18 anos, chamavam-lhe cavar mas nessa altura não havia tratores aí a revolver a terra para plantar arroz, nem a semear. Era tudo cavado à enxada. Mas deve ter ouvido falar, não é? E então, andei ali no Monte Branco. Ou depois, aos 20 anos, mudei de profissão, comecei a trabalhar nos cortes, chamavam-lhe cortes, a cortar árvores, a rachar, tirar cortiça à falca, dessas árvores que a gente roubava, os tais ditos sobreiros. E depois aconteceu que, a partir dos 21 anos, ainda não tinha os 21 anos, fui então para férias por conta do Salazar. Há uma terceira linha a que o Governo um dia terá que dedicar a sua séria atenção, sem contudo fazer os sacrifícios aos quais é obrigado com as duas outras, Norte e Leste. É o caminho de ferro do Sul, para o qual dá já uma subvenção quantiosa e uma garantia de juros. Por enquanto, não se pôs em praça se não trata dessa linha, o do Barreiro às